na direção do teu Espírito Santo, para a tua honra e para a tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tudo está na tua direção, Pai. A partir de agora, o Senhor venha falar o nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Precisa dos teus conselhos. Pessoas que estão perdidas, pessoas, ó Deus, que perderam a noção, ó Deus, do que é viver uma vida, entender a vida e saber que um dia teremos que partir dessa terra. Pessoas que vivem como se fossem eternas aqui nesse planeta. Ó Deus, é preciso receber o conselho do Senhor para aprender a te amar acima de todas as coisas e depois amar o nosso próximo, ao invés do dinheiro, ao invés do ouro, ao invés da prata, ao invés das terras. Nada disso podemos levar. É como Jó disse, que nu ele veio e nu ele também foi. E Jó já morreu há muitos anos. Então eu quero nesta noite que a pessoa entenda a forma do Senhor de vencer batalhas enquanto estiver nesse planeta. E isso em nome de Jesus. Esse casal, meu Deus, que é uma discussão tremenda. Outros desempregados, outros escondem o amor pelo dinheiro, às vezes até atrás da sua palavra. Outros, ó Deus, escondem o ódio, o rancor. Ó Deus, o Senhor conhece a cada um de nós. Como eu sei quem sou eu, cada um de nós sabemos, na verdade, quem somos, quais são as nossas intenções. Cada um de nós sabemos disso. E eu estou aqui, ó Deus, mais uma vez,
como profeta, para ser usado pelo Senhor, para a ministração da tua verdade. E vocês digam: assim seja. Digam graças a Deus. Vamos aplaudir de Jesus. Graças a Deus. Que bênção, que bênção. Gente, vamos lá para o livro. Vamos lá para o livro de Atos dos Apóstolos, que todos precisam entender que a sua oração, a minha oração, você não tem ideia a força que tem. A sua oração, minha senhora, que está aí chorando, de repente abandonada pelos filhos, abandonada pelos netos, abandonada pela família, a senhora não sabe o poder que tem a sua oração. E você também, meu amigo, que assiste ou que ouve, essa coisa que está te deixando com a pressão lá em cima. Pastor, nunca tomei tanto remédio como eu estou tomando. Eu estou vivendo assustado, eu estou com medo. Olha, você não tem ideia. Se você começar a orar, o que vai acontecer? Ô, neguinho, dá uma olhada aqui, vê se eu botei teco ali. Está direitinho. Gente, hoje eu vou pregar sentado, eu não sou obrigado a pregar em pé. Ei, eu sou obrigado a pregar em pé. Glória a Deus. Jesus sentava, sabia? Sentava no monte, sentava no barco, sentava em tanto lugar para ensinar as pessoas. Fica mais à vontade, né? Glória a Deus. Bom, mas eu não deixo eu esquecer, não, tá? Lá no livro de Atos dos Apóstolos, aconteceu uma situação muito chata com o apóstolo Pedro. Ele foi preso e era uma situação que naquela época quem mandava era o Herodes, não tinha conversa. Só que o Herodes, esse Herodes, ele achava que não tinha ninguém acima dele, que ele podia fazer o que queria e que ia ficar por isso mesmo. E não era bem assim. É quando eu digo sobre o poder da oração. Ele está passando por uma situação: mas pastor, eu não vejo isso mudar. Mas você reclama todo dia você briga, você xinga, você fica brava, fica bravo, e a coisa é tão fácil de resolver. Só que às vezes a gente demora a entender o que Deus está falando. Eu não posso querer que Deus faça a minha vontade se eu faço a dele. Agora eu estava escutando o Edson dando um conselho para uma pessoa: olha, tem que fazer assim, bonito isso. Entendeu, gente? Eu quero que Deus faça a minha vontade, mas eu preciso fazer a vontade dele. Está tudo bem lá com seu marido? Um abraço para ele, tá? Tudo bom, Joyce? Entendeu, pessoal? No livro de Atos, eles souberam o acontecimento. O que eles fizeram? Ao invés daquela comunidade, cada um fala uma coisa: ó, Deus me revelou, não sei o que e tal, e o outro joga uma praga, então, sabe o que eles resolveram fazer? Foram orar. É isso que tem que fazer, gente. Se você orar, tudo treme, gente. É verdade. É por isso que para orar não é fácil, não. Enquanto você não entender o esforço da oração, você não consegue orar. Você faz uma porção de coisa, menos orar. É verdade. Eu, quando peguei o embalo do
celular, falei, legal, lá no Face, lá no Instagram, e lá no WhatsApp e tal. Eu passava 40 minutos, uma hora, não sei o que. Eu não podia estar orando. Vou passar a orar. Aí começo a orar. E já há anos que eu venho orando no celular, daquele celularzinho, sabe? O celular do Fred, né? Entendeu? Era um chifre, né? Naquela época, quando eu descobri o gostinho da oração, e principalmente na madrugada, meu irmão, que coisa gostosa. Quando você se derrama mas derrama mesmo. Pastor, me ensina a orar. Nem eu sei orar, mas eu posso te dar umas dicas. Vou te dar umas dicas, é coisa rápida. Primeiro passo é você informar a Deus que você está ali e que precisa da atenção dele. É assim que eu faço. Senhor Deus, eu venho à tua presença em nome do Senhor Jesus. Eu sou Francisco Mota da Silva, que desde que te conheci, lá no início da década de 80, que eu abandonei tudo que não era Deus e fiquei com o Senhor, estou até hoje. E agora eu preciso falar com o Senhor, mas primeiro eu quero dizer para o Senhor que eu venho à tua presença porque eu acredito no Senhor como Deus. Eu já tenho a certeza que não existe Deus fora do Senhor. O Senhor é o único, não há outro. E tudo meu, os meus erros, os meus acertos, eu venho falar com o Senhor. É por isso que eu estou te invocando nessa hora. Isso é 2 da manhã, 3 da manhã. E quero aproveitar, Pai, para perdoar os que pecaram contra mim. Eu não sei quem falou de mim, quem me desejou mal para a minha família, mas seja lá quem for, da minha parte, essa pessoa está perdoada e abençoada. E agora eu quero falar dos meus erros. Os que eu me lembro são esses. Falei que devia ter falado, ouvido, devia ter ouvido e por aí afora. E agora, meu Deus, eu preciso do seu perdão. Eu preciso da porção dobrada do Espírito Santo sobre minha vida. Eu preciso me dar, Senhor, me dê entendimento para me entender o que o Senhor fala. Eu quero entender mais do que eu tenho. Essa é a minha oração. Depois que eu faço tudo isso, aí sim eu vou por escala. Vou falar a respeito do Januário, da Teresa, da Jovelina. Aí vou falar a respeito de quem está no hospital, de quem me pediu oração. Aquela pessoa que me pediu oração foi lá no Face, não escapa nenhuma. Oro por todas elas. E aí vou falando a respeito desse pessoal que está preso. Tem gente que está preso que se tivesse uma oportunidade de se matava. Está entendendo? E a gente não pode abandonar essas pessoas. Nós temos que orar. Você quer paz? Quer? Então começa a orar. Vamos até mudar aqui. Vamos lá para 1 Timóteo capítulo 2. Nós estamos em Atos, Atos agora, a primeira é lá, é 1 Timóteo capítulo 2. Depois que a gente vê em Atos. Então você está entendendo como orar a Deus? É desse jeito. Outra coisa, não adianta você querer ter vitória sem querer ter compromisso com Deus. Você tem que ter compromisso com Deus. Não é assim, tudo existe regras, pessoal. Tudo existe regras. Eu, para ter energia elétrica, eu tenho que pagar a conta. Se não pagar, tem. Sem luz, eles estão errados. Não,
errado sou eu, não paguei, irmão. Tudo tem suas regras. O Senhor fala para você não murmurar, você murmura. Quer dizer, você foge das regras de Deus. Deus manda você perdoar, você não perdoa. Deus manda você se arrepender, você se arrepende. Até no momento de oração ele diz: olha, quando você estiver orando, se você lembrar que tem alguma coisa contra alguém, perdoa essa pessoa, para que eu possa te perdoar também. E pensa que isso é brincadeira, isso é sério. Então aqui no capítulo 2 de Timóteo dá assim, o título qual é? Devemos fazer oração. Irmão, é todos. Não, tem um torno com a cara dele. Irmão, é todos. Não pode escapar ninguém. Não, aquele é muito chato. É todos. Se eu não fizer isso, eu estou fugindo das regras de Deus. Eu tenho que fazer. Vocês estão entendendo? E outra coisa que eu vou te falar: o inimigo de Deus, que também é o nosso inimigo, ele sempre fará de tudo para você não ouvir nem entender a palavra. Esse é o trabalho dele. Porque você, para agradar a Deus, você precisa ter fé. Para ter fé, você precisa ouvir. Então o demônio sempre fará de tudo para você não ouvir. Aí você fica sem saída. Então, devemos fazer orações por todos os homens. E se fizer, olha o que acontece. Admoeste-te, pois, antes de tudo, que se faça deprecações, e o que mais? Orações, o que mais? Intercessões e ações de graça por todos os homens. Para mim não dá. Então, meu irmão, como é que vai ser? Tem que fazer. E se você orar, eu hoje de manhã falei que a oração é uma inseticida contra o mal. Quem ora está sempre protegido. Sempre protegido. É como se você tivesse dedetizado sua casa lá com um baigão, um troço qualquer lá, que acaba com o mosquito, com o barato. A oração é mais ou menos assim. O troço que até chegar, mas não dá por causa da oração. A oração mexe com Deus e mexe seriamente. Mas, pelos reis, por quem mais? Por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida de que jeito? Quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Está vendo? Como que você vai ter uma vida quieta, sossegada, se você não está obedecendo essa palavra? Tem que orar, irmão. É no seu trabalho, é na rua, enfim, tem muita gente chata, não tem? Mas se você orar, a pessoa deixa de ser chata, irmão. Esse é o problema. A Bíblia garante para nós sossego, mas tem que orar. Amém, Jesus? Aqui, ó, vou repetir aqui o versículo 2. Pelos reis, por quem mais? Por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida, olha aí, ó, quieta e o que mais? Sossegada. Senão você só vive preocupado, assustado. Como é que vai ser? E agora? Você não ora. Embarca no barco dos comentaristas. Você não tem que fazer isso. Você tem que saber o que é que Deus está falando. É só isso. Ficar inteiro em oração. Não pode parar de orar. Mais 3. Sossegado em toda a piedade e honestidade. 3. Porque isso é o quê? É bom e agradável diante de
nosso Salvador. Deus ama a pessoa que ora, a pessoa que vai a Ele até para mudança. Às vezes você tem uma mania, você sabe que não é bom isso. Isso vai me prejudicar. Então é hora de você orar e pedir a Deus: Senhor, o Senhor falou que eu sozinho não consigo, mas com o Senhor eu vou conseguir. Tira isso de mim, me ajuda a mudar. Eu não quero mais ser isso. Gente, tem que orar. Orar pelo seu bairro, orar pelo seu país, orar pelos governantes, orar pela sua família, orar pela sua fonte de renda, pela sua saúde. Nós não podemos parar de orar. Glória a Deus. Amém? Mas que quer que todos os homens se salvem. É plano de Deus que todos os homens se salvem. Deus não está assim: não, quero para todo mundo para o inferno, que quer que espere, que fique maluco. Não. Ele quer que todos os homens se salvem. Aí a gente ora. Você orar é uma coisa. Se a pessoa vai mudar ou não, o problema dela. A oportunidade de estar morrendo de sede, a água passa e diz: não, eu não quero. Ou a água passa, você está bem gelada, não, então para de frente. E só tem aquela. A mesma coisa, se você quer, depois da sua morte, se você quiser ir para o céu, só tem um caminho, hein? Tem outros caminhos não. O mundo inteiro sabe que para entrar no céu só com Jesus. Ainda que alguns não aceitem isso, mas é assim, para fazer o quê? Amém? Mas quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque enquanto você não tiver conhecimento da verdade, você vai fazer o que não é verdade. Entendeu? Tem pessoas que acham que bater na mulher é normal. Não, deu uma coça nela, porque eu conheci um camarada e a mulher dele às vezes esquecia o feijão no fogo, o feijão queimava e quase matava. Já botou ela no hospital várias vezes por causa de meio quilo de feijão queimado. Até que chegou o preço, ele começou a ter uns negócios lá, acabou morrendo. E a mulher achava normal aquilo ali. Mas, porque há um só Deus, quem mais? Um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo, para que, digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Não adianta você orar com o coração cheio de ódio, cheio de raiva. Não pode ser assim. Você tem que ser bem-aventurado os limpos de coração, porque eles, eu não posso ir com o coração cheio de Deus. Só ver como é que eu estou espumando. Eu estou. Como é que eu vou falar com Deus assim? Só sabe, só carne, fazer o quê? Você entende assim? Gente, você monta o Deus que você quer crer. Eu não, o meu já está vivo há muito tempo, é o da Bíblia. Ainda que eu não conheça a Bíblia toda, porque ninguém conhece a Bíblia toda, porque a palavra de Deus se renova. A Bíblia é um livro que ninguém tem diploma. Ninguém tem diploma. Cada dia é uma novidade. Eu já estive orando por pessoas. Hoje mesmo a mulher estava dando testemunho aqui, que eu estava orando por ela e o demônio não saía. Eu estou orando, o demônio não saía. Aí eu olhei para o marido dela e falei: esse demônio está escondido dele. Quando eu orei pelo
botei a mão nele, a mulher ficou boa. E aí? Estou falando para você, a palavra de Deus, ela se renova. É desse jeito. Amém, Jesus? Quantos que eu já orei, largou a muleta, outros foram curados de lepra, outros ressuscitaram durante o meu ministério, já teve a 10 a 11 ressurreição. E tudo comprovado. E glória a Deus por isso. Ó, o Senhor usado mesmo por Deus. Usado sou, eu não sou Deus. Eu apenas, Ele fala através de mim, como essa caixa de som. Essa caixa de som, ela só fala o que eu falo. Se sair outra voz ali, você cai fora, que tem coisa ruim. Entendeu? Só sai ali a minha voz. Ela não tem direito de fazer um negócio, eu vou falar diferente, não, só sai ali a minha voz. E aqui eu só falo o que Deus pôs no meu coração. Glória a Deus. E esse passo aqui é para todos nós orarem. Se todos orarem por esta nação, pelo planeta Terra, vai mudar muita coisa. Só que tem gente que começa a orar, depois, não, isso é plano de Deus. Essa doença aí não é Deus que quer, mas que Deus é esse? Afinal, ele diz: eu sou tudo, eu sou Deus que te sabe. Eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Se ele não é o Deus que nos sabe, por que ele mandou o filho dele então? Com esta missão de pegar todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades e levar sobre o corpo dele. Entendeu? Não, é porque o Zezinho pegou, aí Deus foi e botou lá uma asma nele. Irmão, que Deus é esse? Deus não precisa disso não, irmão. Deus não precisa disso. O que ferra com a pessoa, sabe o que ferra com o homem, ferra com a mulher? A gente precisa saber disso. Vamos lá, Lamentações de Jeremias, você tem Salmos, você tem Provérbios, você tem Eclesiastes, você tem Cantares, você tem Isaías, aí vem Jeremias e vem Lamentações. Vamos lá. Lamentações de Jeremias, olha o que acaba com o homem. E você conhece às vezes o seu erro, mas você não quer lutar contra ele está acabando com você. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Pastor Moda, o senhor não errou, não? E como? Mas combati todos eles. Senão eu estava aqui, mano. Não adianta eu ficar aqui no púlpito, aqui dando uma de santo e não sou. É complicado, né? Achou aí, pessoal? O capítulo 3, versículo 39, olha o que é que destrói o ser humano. Olha aí. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. São eles que estão acabando com as pessoas. Aí você tem que descobrir qual é o seu e combater contra ele. Tem gente que é brigão. Tem gente que fica com qualquer coisa. Eu tento calçar o sapato não entra, pega e joga do lado. Entendeu? Vou fazer lá um arrozinho, aí o tempero queimou, eu amasso fugando, jogo com bujão, jogo com tudo lá fora. Quer dizer, eu não sou ainda uma pessoa de perto. Você enche minha paciência, eu quero logo te enfiar a mão na cara. Irmão, que espírito é essa? Luta para te prejudicar. Você está entendendo? Essa maldade é que vai destruindo a pessoa, irmão. Destrói a pessoa. Então você tem que pedir a Deus: Senhor, me livra dessa coisa aqui. Amarra o mal, manda embora, não aceite isso na tua vida. Glória a Deus. Amém, Jesus? É desse jeito que eu vou batalhar, eu vou me livrar
Estão prestando atenção? Isso mostra que você tem o Espírito de Deus. Quando nós sabemos que temos uma pessoa que está passando por alguma luta, nós entramos em oração por aquela pessoa. Não é acontecendo que é alguma coisa. Lembra o caso de Pedro, arrancou a orelha lá do soldado, está pagando. Atos 12. Atos 12. Você vai ver duas coisas aqui. Qual o final de uma pessoa que é perversa, sabe da perversidade e não muda, não quer mudar? O que acontece? Atos 12. Oi? A casa está aberta. Oh, glória a Deus. A câmera está espanhol. Ixi, obrigado. Oh, Deus. Glória a Deus. Que bonito, hein? Oh, Jesus, obrigado. É gostoso de ouvir isso, tá vendo? Nossa. Acontece uma coisa lá na casa do menino. Olha, Atos 2. Olha aqui, vamos ver o título. Herodes manda matar Tiago. Olha aí. Ele se achava carne, Herodes. Pedro é livre da prisão. E a morte de quem? Olha, vamos ver lá. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Quando você mexe com uma pessoa que é de Deus, você mexe com Deus. Mexe com Deus. Teve um homem que eu socorri ele, a perna dele criou uma ferida que dava para ver o osso. Sério mesmo, cheio de bicho. E aí ele pediu, né, pastor, tem como o senhor levar ele para fazer uma raspagem? Eu falei, aí fui lá, peguei o homem, levei ele. E no lugar que eu levei, não fazia aquele tipo de serviço. Então teve que levar para Posse, Hospital Geral de Nova Posse, para fazer uma raspagem, curativa, esse negócio todo. Aí o parente dele disse assim para mim, ele diz que ele está passando por isso, que ele pecava muito contra o Senhor. Como ele falava mal do Senhor, e eu fui socorrido. E aí, pastor, eu falei, quantas vezes ele precisar de mim, é só vocês falar, eu vou ajudar ele. E desde já ele está perdoado. Perdoado, e eu proíbo o maligno de continuar comendo a perna do homem. E eu não cortar a perna dele, porque o negócio estava feio. Você acredita? O homem está com as duas pernas, está andando. É o tipo Chiquinho. É muito sério. Não estou falando isso, professor, pastor, vamos respeitar. Não, nada disso, gente. Eu sou um comedor de arroz com feijão, vamos ensinar a você, eu vou ao banheiro, eu também tenho bexiga igual a vocês, eu defeco, eu urino, eu cuspo, eu escapo, eu durmo, eu sou igualzinho a vocês. Como igual a vocês, só que eu gosto muito de arroz, feijão, farinha, uma pimentinha. Eu sou igualzinho a vocês. Aí o pessoal olha assim, não, aquele lá é Deus, aquele nada, irmão. Eu sou apenas uma pessoa que Deus separou para usar, só isso. Entendeu? Deus sempre separa um para ser o porta-voz dele aqui na terra, que é chamado de profeta. Entendeu isso? Mas sou igualzinho a vocês. Mas então o que ele fez aqui? Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou. Sim, o pessoal gostou do que eu fiz, vamos fazer mais. E continuou. Olha aqui.
mandando prender também Pedro. E era o dia dos ázimos, né, que é quando se faz tudo sem perder. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartetos de soldados, para que guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, porque na Páscoa sempre liberta a pessoa. Por isso que na Páscoa se dá um ovo, não dá um ovo. Você sabe qual é o significado do ovo? Todo ovo tem ou um filhote de passarinho, ou um pintinho, tem uma pessoa ali dentro. Então, de acordo com o tempo, daqui a pouco ele se liberta. Então o ovo simboliza uma libertação, entendeu? Por isso que tem a Páscoa. Quando dá o ovo, o coelho eu não sei, é em Trojão, o seu se meteu ali. Ninguém chamou ele se meteu ele. Não sei o que significa coelho, não. Então, por isso seguraram Pedro. Então, depois da Páscoa a gente vamos matar ele também. Então o que aconteceu aqui? Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia o quê? Continuação. A igreja não estava assim, esse deve ser safado, deve ser adultério, deve ser prostituição, não sei, deve que ele falava mal do pastor. O Pedro viu, arrancou a orelha do soldado, está pagando. Você está entendendo? Viu querendo uma de dar sabichão, dar uma de sabichão com Jesus? Agora olha aí, a igreja não estava fazendo isso. A igreja fazia diferente. O que a igreja fazia? A igreja orava. O povo de Deus, a igreja que é de Deus, ela não critica, ela ora. Mas ele era muito perverso. A nossa missão é de orar. Amém, Jesus? E a igreja caiu dentro de oração. Não, vamos orar pelo irmão Pedro. E o Pedro, ele estava tão caidinho que ele não orava. Imagina se tivesse alguém orando por ele. O Pedro só sabia dormir, algemado, dormindo entre 2 soldados. A vigilância era tanta que ele dormia entre 2 soldados. Ele não podia se mexer, o soldado estava de olho nele. Então, versículo 5: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Ninguém desistia. O homem foi solto? Não, vamos continuar, vamos orar. Ninguém desistia. A oração sempre vai haver uma resposta de Deus. Mas uma pessoa que não ora, vai ficar dormindo, olhando a vida. Como é que você quer vencer assim? E às vezes criticando, olha lá a igreja do João, olha a igreja do Severino. Não, a sua missão é de orar. Aquele lugar lá não presta, Deus me diz orar ali. Por que você não ora por aquele lugar? A missão é orar, irmão. E aquela pessoa que mexe com você, que pastor Mota, essa pessoa tem hora que me irrita tanto, é porque Deus deu essa pessoa para você lutar por ela. E o diabo não quer que você tire a pessoa da mão dele. Aí a pessoa se torna assim, irritante, repugnante, essa praga não morre. Quantas mães aí pensam, não sei por que não dão um tiro nele lá na rua, lá e volta mais para cá. Deus deu a missão dela de orar por ele, ela não está enxergando. E até orar pelo vizinho, pela vizinha. Ela vai separar. Eu sabia que meu Deus, por que você não ora por eles, criatura? Se Deus deixou você ver, porque é para orar. É um querendo saber se o outro primeiro votado. Que povo de Deus é esse? Esquisito, né? Eu tenho que orar, você não vai orar, irmão.
Fez ceia lá esse Natal, o pastor não deu não, mas esse ano vai dar. Eu vou orar por você. Cai dentro em oração. Aí eu vou ficar sabendo que você trocou geladeira, trocou sofá, comprou uma televisão maior. Olha, ela não comprou frango não, foi peru mesmo. Você está entendendo como é que é? É isso, fizeram isso um pelo outro. Gente, acorda. Tudo que você plantar, você vai colher. Plante coisa boa. Glória a Deus. Mas 6. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Ele dormia no meio de 2 e os outros estavam guardando a porta da prisão, o único lugar que ele podia sair. Mas só que o Herodes planejou matar o Pedro no dia seguinte, mas ele esqueceu que Deus estava de olho. Operando Deus, se Deus é por nós, e aí, irmão? Deus está de olho em você, e você precisa estar de olho em Deus. Não que Deus vai fazer coisa errada, é para você ver quando Ele faz o sinal para você ir para a direita, ou para você ir para a esquerda, ou você ir para frente, para trás. Você tem que ver como Deus está mandando aí. Glória a Deus. E eis que sobreveio, no versículo 7, o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Não precisou a chavinha para abrir aquilo não. Caiu. Sabe por que isso estava acontecendo? Porque tinha uma igreja orando. E as pessoas querem ver tudo mudando, mas sem orar. Como é que vai ser isso? Tem que orar por tudo. Orar pela sua família, pelo seu casamento, pelo bairro que você mora, a casa que você está morando, orar pelos seus erros. Todos nós às vezes tropeçamos. Tem que orar. Amém, Jesus? Glória a Deus. Mas, e disse-lhe o anjo, tudo isso por causa de uma igreja que orava, hein? Olha aqui, ó. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata tuas sandálias. E ele o fez assim, e disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e faziam o quê? Oravam. E oravam. E batendo Pedro a porta do pátio, uma menina chamada Roda saiu a escutar, e conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta, e disseram-lhe: está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e dizia: é o seu anjo, porque o troço era tão bravo, tão terrível. O Herodes era uma pessoa tão mal, que o pessoal
pessoal estava orando, mas ele é muito ruim. Era muito ruim. Mas Deus estava no negócio. A minha vida, a sua vida, a vida do ímpio que ninguém nunca viu, está na mão de Deus, irmão. Quem foi que fez a humanidade? Fala para mim. Quem criou o gambá, o rato, a sabijuga? Irmão, Deus, irmão. É preciso acordar. Lá no Jardim de Infância em Pequim, é um enorme colégio, né? O Jardim de Infância em Pequim. Primeiro, não é porque é minha esposa não, mas pelo carinho e o temor de Deus, que ela não pensa em ganhar dinheiro, ela pensa em cuidar das crianças. Até às vezes ela passa alguns apertinhos, mas para fazer tudo na palavra de Deus. E lá tem umas árvores, e ela viu lá um cajudo. É cajudo ou casudo? Casudo, né? E ela ficou olhando e ela viu quando a borboleta saiu de dentro dele. Irmão, como é que pode uma lagarta virar borboleta? Só Deus, irmão. Só Deus. Você está entendendo? Como é que pode um vagalume? Não tem universidade, não tem bateria, o alerta está sempre. Dá seta para todo lado, ninguém está por aí vai. Você está entendendo? Oh Jesus, eu vi o jacaré morder um peixe, morreu eletrocutado. Sério? Puxa no Google, você vai ver. O jacaré foi lá e bocanhou o peixe, o peixe largou uma descarga elétrica ali. Tem guia elétrica, né? E uma descarga nele, o jacaré vai. Manda um vão para fora. Gente, eu não quero brincadeira com esse Deus. Não quero. Vamos lá. Não é que ele é mau, não, é que ele é Deus. Aí eu acho que eu vou dominar todas as coisas. Não. E o Herodes pensou isso. E o que aconteceu aqui? No versículo 16: mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Gente, é o resultado da oração. Se você está orando, não se espante com o resultado, vai ser o que você está orando. Glória a Deus. O perigo é parar de orar. E lá eles reuniram em tom de oração. Não tinha ninguém jogando praga no Pedro. É que ele arrancou a orelha do soldado lá. O Pedro era meio violento. É isso aí mesmo. A maldição sem causa não se cumpre. Não, irmão. O povo estava lá orando. Sabia da inocência de Pedro. O povo queria justiça, irmão. Mas, e acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, e contou-lhes como o Senhor tirara da prisão, e disse: anunciai-lhe está Tiago. Eu nem sabia que Tiago já tinha sido assassinado. E aos irmãos, e saindo partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não achou, feita a inquisição aos guardas, mandou justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom. Mas este, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediu mais, porquanto seu país se abastecia do país do rei. Não, vamos arrumar confusão aí, não, porque eu dependo aí, tal.
E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava: voz de Deus e não Deus. Seu Herodes, o senhor não é Deus, não, seu Herodes. Quero voz de Deus, não de homem. E ele, né? Não, o que aconteceu? No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque ele não deu glória a Deus, e comido de bichos, expirou. Os bichos comeu ele na hora, ele não deu glória a Deus. O que é dar glória a Deus, gente? Respeitar as coisas de Deus. É isso que é dar glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Você não fala com o vizinho, está jogando praga no outro, você não está glorificando a Deus. Dar glória a Deus é fazer o que é certo. Igual eu fiz lá, eu fui devolver lá R$1.000, que eu podia ficar calado. Mas não é mesmo. Como é que eu vou ficar com uma coisa que não é minha? É uma assinatura que você faz, um contrato que você faz uma miséria o resto da vida. Quando eu apareci lá para devolver, um olhando para a cara do outro, ainda bem que o Clebinho estava lá comigo com testemunho. E ele disse: pastor, eu nunca vi isso que você está vendo. Então eu dei glória a Deus. Quando eu perdoo uma pessoa, eu estou dando glória a Deus. Quando eu tolero uma pessoa que quase me tira do sério, eu estou dando glória a Deus. Quando você atravessa lá o velhinho na rua, quando você segue, quando você dá lá um dinheiro para a pessoa comer um pão, comer um quentinho, tudo isso você está dando glória a Deus. Quando você respeita o seu pai, respeita a sua mãe, trata bem os seus filhos, né? O pai que vai lá e sustenta os filhos, né? E você faz um filho, sustenta o filho. Eu criei meus filhos, então eu dei glória a Deus alimentando meus filhos. Nunca chamei meus filhos de demônio, capeta, essas pragas nasceram para me dar trabalho. Eu nunca falei isso. Então eu sempre dei glória a Deus. Dá glória a Deus, você respeita seu pastor, você respeita a palavra de Deus, você é uma pessoa de oração, você não deseja o mal para ninguém, isso tudo é dar glória a Deus, irmão. Você é dizimista, você está dando glória a Deus. É aquele dinheiro que você não devolve para Deus, você está roubando Deus do seu bolso. Você não está dando glória a Deus. Você não pode reclamar depois das coisas que faltam, que não dá certo. Por quê? Você só colhe o que planta. O que você plantou? Plantei nada, então você não tem nada. Glória a Deus. Um dia desse eu fiz um vídeo com uma parreira de uva lá em casa. Eu estava tirando um cachinho de uva, aí dei uma olhadinha assim e falei: eu estou colhendo e estou plantei. Aí eu tirei lá uns cachinhos de uva lá, mas eu plantei. Eu ganhei do Betão lá do Caiçara. Fui lá, plantei. Entendeu? Então é preciso entender as coisas de Deus. A base dessa live hoje, o poder da oração. Se você não é de oração, você não pode reclamar das coisas que acontecem. Você quer resolver no papo, no beijo, no dinheiro? Não. Tem que orar. Para poder você resolver a sua situação, tem que orar. Orar pelo seu casamento, orar pelo seu vizinho. Meu vizinho é muito chato, ora por ele. Vai ser o seu melhor amigo. E o nosso vizinho é um dos nossos melhores amigos, sabe? Qualquer coisa que acontecer na tua casa, ele é o primeiro a correr para te ajudar. Eu preciso ver isso. E às vezes a gente acha que o vizinho é chato. Não é assim, não. Nossos vizinhos são os nossos melhores amigos. Você, o que está acontecendo aí? E todo mundo corre para ajudar. Glória a Deus. Seja uma pessoa de oração. Para finalizar aqui, eu já finalizei. Isso aqui mesmo. No versículo 24. E a palavra de Deus, o que acontecia? Crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém
levando também consigo a João, que tinha o sobrenome Marcos. Tudo porque uma igreja estava em oração. Entendeu? A oração você muda tudo. E quando você vai orar por uma situação, sabe o que vem primeiro? Raiva, ódio. Vou orar por isso. Você está fazendo a oração. Então uma filhinha, né? Getúlio, Bernardo, o André, o Juvenal, a Taninha, a Maria. Aí você começa a orar, você está com a raiva do Juvenal, danado, Senhor Deus, abençoa o André, abençoa o Pedrão. Então, quando chega do Juvenal, Senhor, nem olha para a cara do Juvenal, você olha, pulando, tá? Quer dizer, Deus não pode atender você, mudar isso. E às vezes a gente olha para o defeito dos outros, nunca reparou os nossos. Outro dia eu fiquei pensando, será que eu vivia bem com uma pessoa igual a mim? O que você acha? Será que se você tivesse uma pessoa igualzinho a você, estava certo vocês dois? Oi? Que é isso? Glória a Deus. Então tem que orar para ser transparente. Deus, eu quero ser muito agradável ao Senhor. Tinha um homem chamado Isaías Mendes, é um cantor, ele cantava uma canção assim: faz de mim, Senhor, santuário, lembra disso? Puro, santo e verdadeiro, e com graça serei, Senhor, santuário em teu louvor. Que canção, gente! É isso que tem que pedir para Deus. Glória a Deus! Jesus merece até ser aplaudido, né, gente? Glória a Deus! Olha, gente, eu estou com impostos, energia elétrica, tudo para pagar. E a minha visão é evangelho. Se fosse dinheiro, eu não estava precisando, não. Tem outros meios que você pode dar um jeitinho na própria palavra e trazendo, mas eu quero ser uma pessoa bastante não envolver Jesus em situação de mentira. Não. Amarrado nesse nome de Jesus. Então, nessa minha batalha, eu consegui já juntar 1000 e pouco, mas é 3 e pouco, então ainda falta 2 e alguma coisa, entendeu? E se alguém puder ajudar, que Deus abençoe. Estou falando assim, que você que está me assistindo aí, nós temos no canal do YouTube, né, Ministério Tech, e nós estamos também no Face, nós estamos também no Instagram, tá? E se você puder fazer alguma coisa, se Deus tocar o seu coração, se Deus tocar, é porque Deus não te chamou para me ajudar, mas se Deus chamou, se você puder fazer alguma coisa, o Pix da igreja, se você puder anotar, Caixa Econômica é 21 965 017591, 21 965 017591, Caixa Econômica Federal, tá bom? Deus abençoe sua vida. E no Bradesco é 21 981 347 974, 21 981 347 974. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos pegar a água aqui, pessoal, a água, o sabonete, para a gente orar em nome de Jesus, e seja de oração. Ora muito, né? É hora de oração, é de oração. Gostava muito de orar, eu acredito que dá boa assim. Quem pega o gostinho de oração, para não. Parabéns e glória a Deus. Opa. Faz de mim, Senhor, santo
Serei, Senhor, santuário em teu louvor. Isso, feche os seus olhos em nome do Senhor Jesus. Pai, essas pessoas estão agora no caminho santo. Elas não vieram aqui a passeio, Senhor. Elas vieram aqui porque elas tinham a certeza que encontrariam o Senhor, e encontrou. Receberam o conselho e entenderam que se elas começarem a orar a partir de hoje, todo aquele pesadelo, toda aquela bagagem pesada que está tirando a paz, o sossego, essa história vai mudar em nome de Jesus. Assim como o Senhor ouviu a igreja que orava e mexeu com o Senhor lá no terceiro céu, onde o Senhor mandou um anjo e libertou Pedro das mãos do Herodes. O anjo entrou naquele presídio, acordou Pedro e disse: segue-me, com as portas fechadas. O Senhor usou o seu anjo e tirou Pedro lá de dentro. A porta de ferro que dava para a rua abriu por si mesma, porque operando Deus, quem impedirá? Então, Pai, essas pessoas que oram agora comigo, aqui na igreja, pessoas que estão orando também, meu Deus, pelo canal do YouTube, pessoas pelo Instagram, pelo Face, e pessoas, ó Deus, que talvez está passando por um momento muito difícil, mas não impossível para o Senhor. Pessoas, ó Deus, que seu casamento está abalado, pessoas quase declarando falência na empresa, pessoas, ó Deus, com um filho que não ouve ninguém, meu Deus, pessoas que estão passando luta na saúde, câncer, diabetes, leucemia, lúpus, osteoporose, pessoas com sério problema de pele, pessoas, meu Deus, que estão sofrendo com artrite, artrose, tendinite, reumatismo, dificuldade respiratória, com sérios problemas renais, o rim que não funciona, pessoas, ó Deus, com gordura no fígado, pessoas com problema no esôfago, câncer na garganta, tudo infeccionado, tudo inflamado, pessoas, ó Deus, que não conseguem dormir, rola para um lado, rola para outro, tomando remédios fortes, mesmo assim não consegue dormir. Eu venho como porta-voz do Senhor, meu Deus. Eu venho usar do poder e da autoridade que o Senhor me deu desde o dia que eu te aceitei. E eu venho paralisar a ação desses espíritos de enfermidade, esses espíritos que fazem o casal discutir, brigar. Eu paraliso a ação dos espíritos que tentam destruir os jovens. Eu ordeno que Deus fora da vida dessas pessoas, leve embora a sua doença, o seu mal. Pelas feridas de Jesus já fomos sarados. Nós não aceitamos a sua doença maligna. Vai embora com esse teu mal, nunca mais você volta. Você está proibido voltar em nome de Jesus. Oh, meu Deus. E eu agora abençoo esse povo, Pai. Oh, Jesus, que a esposa possa conhecer o marido conhecer a esposa. Meu Deus, que a empresa possa crescer,
Que esse medo, esse receio desapareça agora do coração dessa pessoa. Essa vontade que essa pessoa tem de fazer o bem, que ela consiga fazer o bem, meu Deus. É como Paulo dizia: o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas o Senhor ajudou o Paulo, ele passou a fazer o bem. Ajuda essa pessoa, Senhor. Meu Deus, tem pessoas chorando, tem pessoas dizendo: parece que esse pastor me conhece e sabe que eu não quero ser o que eu estou sendo. Tem gente dizendo: Deus, o Senhor exige, então muda a minha vida, muda a minha história. Eu estou vivo, eu estou viva, ainda há uma chance. Ajuda essa pessoa, Pai. Muda a história dela, muda a história dele. E eu, como ministro da sua palavra, eu declaro essa pessoa liberta, curada, em nome de Jesus. Pai, esse povo no caminho santo tem uma garrafa com água e sabonete. Eu quero que o Senhor ponha um poder nesta água que destrói câncer em fase terminal, Pai, que destrói qualquer tipo de enfermidade, que destrói aquele desânimo, aquela preguiça, que destrói, meu Deus, a sensação da morte, que acaba com esse mal da vida dessa pessoa. Põe um poder nesta água que acaba, meu Deus, com o câncer no colo do útero, que acaba com o mioma, o cisto, a infecção, a inflamação, até mesmo nas paredes da garganta da pessoa. Essa água, quando descer, desce destruindo tudo que é mal, e a pessoa seja completamente livre, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, o sabonete, que haja um poder sobre esse sabonete que destrói a inveja, o olho grande. O Salomão diz em Provérbios 27:4: cruel é o furor, impetuosa é a ira, mas quem parará em pé perante a inveja? Então, meu Deus, que a unção, o poder que o Senhor colocou sobre o sabonete destrói toda a inveja. A pessoa vai ensaboar, quando ela se enxaguar, o troço desce e entra de rabo abaixo, nunca mais volta na vida da pessoa. Agora, Pai, aqui do outro lado desse caminho, se alguém trouxe dízimo, oferta, aquilo para ajudar a sua obra, o Senhor conhece as necessidades da igreja. O Senhor receba e faça essa pessoa prosperar. O Senhor mesmo disse: os que me honram, eu honrarei. Então que seja assim, meu Deus, em nome de Jesus. E em seguida, cobre todos eles com seu manto de justiça, leve em paz, em nome de Jesus, e vocês digam assim seja. Amém. Podem passar, em nome de Jesus, vão na paz de Cristo. E você aí que entrou aí para o nosso canal do YouTube, você do Face, você do Instagram, que Deus abençoe sua vida, tá bom? Glória a Deus, fiquem na paz. Ninguém fecha aí para mim, por favor, e glória a Deus.